Se tem uma coisa que a mente humana faz de forma involuntária, é esconder sentimentos profundos. E segundo Carl Jung, o pai da psicologia analítica, isso não acontece por maldade, mas sim por mecanismos inconscientes que tentam nos proteger de vulnerabilidades. Quando um homem está se apaixonando, especialmente se for alguém que costuma ter o controle de suas emoções, ele pode acabar demonstrando esse amor verdadeiro sem nem perceber. E mais do que isso, pode estar muito mais apaixonado do que ele mesmo imagina. Carl Jung acreditava que o inconsciente revela verdades que o consciente tenta negar. Por isso, os gestos mais reveladores de um homem apaixonado não estão nas palavras que ele diz, mas nas atitudes sutis que ele toma, quase sem perceber. Você já notou que ele te escuta com atenção incomum? Que parece lembrar de detalhes que nem você se lembra de ter contado. Esses pequenos sinais são reflexos de um sentimento que está se aprofundando dentro dele, mesmo que ele ainda não tenha consciência total disso. Quando um homem está mais apaixonado do que imagina, ele muda sem saber que está mudando. Ele começa a reorganizar sua rotina, abrir espaço na agenda, te incluir em planos futuros, e mais talvez ainda diga que não quer nada sério. Isso não é contradição, é o inconsciente tentando alcançar o consciente. Jung dizia que aquilo que não vem à consciência, retorna como destino. Ou seja, o que ele sente vai continuar influenciando suas ações até que ele mesmo entenda o que está vivendo. Outro indício é o desconforto emocional. Sim, estar mais apaixonado do que pensa pode gerar confusão interna. Ele pode parecer irritado, distraído, ou até se afastar sem motivo aparente. Mas, segundo Jung, isso pode ser uma defesa do ego, tentando resistir à entrega completa. O amor verdadeiro exige rendição emocional, e para um homem que sempre viveu racionalmente, isso pode ser amedrontador. Então, se ele demonstra cuidado, se preocupa com seu bem-estar, muda hábitos, mas ainda evita se declarar, é provável que esteja muito mais apaixonado do que tem coragem de admitir. E quando ele finalmente perceber isso, será como uma explosão de clareza. É nesse momento que o inconsciente encontra a consciência, e o amor, enfim, se revela. Carl Jung afirmava que cada ser humano carrega dentro de si arquétipos e padrões universais de comportamento e emoção. Um desses arquétipos é o do amante, aquele que busca conexão, entrega e fusão emocional. Quando esse arquétipo se ativa em um homem, ele começa a agir de formas que nem ele compreende completamente. Pequenos gestos como querer te proteger, ficar bravo quando você se machuca ou demonstrar ciúmes mesmo disfarçadamente são expressões desse arquétipo despertando dentro dele. O curioso é que muitas vezes o homem ainda está lutando contra esse despertar. Jung diria que há uma batalha interna entre o self, e o eu mais profundo, e o ego, e a persona que ele mostra para o mundo. Se o ego ainda está vinculado à ideia de que sentir é fraqueza, ele tentará negar esse amor. Mas o self vai continuar encontrando caminhos para se manifestar. É aí que você começa a perceber os sinais. Por exemplo, ele te ouve com um tipo de atenção que não é comum. Ele lembra do que você falou semanas atrás. Ele se preocupa se você comeu, se chegou bem, se dormiu direito. Isso não é apenas educação, é cuidado afetivo enraizado. É o arquétipo do amante dizendo, ela importa para mim. E mesmo que ele diga que não está pronto para um relacionamento, suas atitudes dizem o contrário. Outro indício clássico é quando ele começa a compartilhar com você partes de si que ele não mostra a ninguém. Fala sobre medos, traumas, sonhos antigos. Isso é muito significativo. Jung dizia que revelar a própria sombra e o lado oculto é um dos maiores atos de intimidade emocional. Quando um homem te permite ver sua vulnerabilidade, é porque o amor já se instalou ali, mesmo que ele não consiga nomeá-lo ainda. E, finalmente, ele começa a te espelhar.
Esse é um fenômeno muito interessante na psicologia junguiana. Projetamos no outro aquilo que precisamos integrar em nós. Quando um homem está muito apaixonado, ele começa a se identificar com suas qualidades. Ele se admira em você. E, ao mesmo tempo, se assusta com o quanto você o afeta. Ele pode não entender, mas você já está morando dentro da mente e do coração dele. É nesse ponto que a resistência se intensifica. Jung dizia que nós nos tornamos iluminados não ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. Ou seja, quanto mais forte é o amor, mais intensa pode ser a confusão interna. Um homem que está mais apaixonado do que imagina pode tentar fugir. Pode se afastar, dizer que está ocupado, evitar conversas profundas. Mas tudo isso é medo, e medo de perder o controle, medo de sofrer, medo de se entregar completamente. Essa fuga é parte do processo. Não significa que ele não sente, mas sim que ainda não conseguiu entender o que sente. Jung ensinava que o amor verdadeiro toca partes da alma que estavam adormecidas. E quando essas partes despertam, o homem precisa se reorganizar internamente. Ele precisa rever seus valores, seus medos, seu passado. E isso leva tempo. Mas, ao mesmo tempo, mesmo tentando fugir, ele volta. Ele não consegue ficar longe por muito tempo. E esse retorno é um sinal fortíssimo. É como se o inconsciente dele dissesse: você precisa dela. Mesmo que o ego lute contra isso, a alma sabe o que quer. E a alma é persistente. Você vai notar também uma mudança sutil no olhar. O jeito como ele te observa muda. Há mais suavidade, mais profundidade, mais presença. Isso não é apenas atração física, é conexão emocional. E é essa conexão que o está transformando por dentro, mesmo que ele ainda esteja resistindo por fora. E então, aos poucos, ele começa a agir como se vocês fossem um casal, mesmo sem ter oficializado nada. Ele te inclui nas decisões, se preocupa com o que você pensa, começa a te chamar de nós. Esses são os sinais definitivos de que ele está muito mais apaixonado do que pensa. E quando essa consciência finalmente se instala, não há mais volta. O amor se revela em sua forma mais pura. Agora, talvez você se pergunte: o que fazer diante disso? Esperar? Confrontar? A resposta, segundo Jung, está no equilíbrio entre aceitação e presença. Você não precisa pressionar nem cobrar. O que esse homem precisa é de um espaço seguro para reconhecer o que sente. Ele precisa sentir que pode baixar as defesas, sem ser julgado. Que pode se entregar sem medo de ser rejeitado. Jung dizia que o amor verdadeiro cura feridas antigas. Mas, para isso, ele precisa ser acolhido. Então, se você já percebe que ele está mais apaixonado do que pensa, seja paciente. Não com passividade, mas com sabedoria. Continue sendo você mesma, mantendo seus valores, sua luz própria. Quanto mais você se mantém autêntica, mais ele sente que pode ser autêntico também. E se ele decidir ir embora, não interprete como desamor. Às vezes, o amor assusta tanto que a única defesa que o ego encontra é a distância. Mas o que é real, volta. O que é profundo, se transforma. E, se for amor verdadeiro, ele vai compreender. Pode levar tempo. Mas, quando ele finalmente enxergar com clareza o que sente, ele voltará transformado e pronto para amar com consciência. A beleza do amor, como dizia Jung, está justamente nesse processo de individuação em de se tornar inteiro ao se encontrar no outro. Se ele faz tudo isso, se ele demonstra nos gestos, nos olhares, no cuidado silencioso, então sim, ele está muito mais apaixonado do que imagina. E talvez, no fundo, você já sabia disso.